Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Resenha Teológica e hoje, falando sobre livros, nós vamos dar uma olhadinha neste livro aqui, olha. Focou. Amado Timóteo, editora Fiel. O livro Amado Timóteo, lançado aí pela editora Fiel, é um livro editado pelo Tom Ascol, mas é um livro de vários autores. O que nós temos aqui basicamente são 20 cartas escritas para um jovem pastor. Ele vai falar para a gente no prefácio do livro sobre como que o avanço da tecnologia ele tem meio que deixado de lado essa questão de escrever cartas, escrever longas cartas e tal, mas o quanto que ele acha isso importante, e ele vai basear, obviamente, no Novo Testamento, que foi escrito majoritariamente por meio de cartas que nós temos aí até hoje como palavra inspirada de Deus e que nos instrui em toda a nossa caminhada cristã. E baseado nesse modelo, ele cria um personagem de nome Timóteo, um rapaz de 20 e poucos anos, casado, sua esposa se chama Mary, eles têm uma criança e a esposa está grávida de outra criança. E esse pastor, Timóteo, ele assume o pastorado de uma igreja. Ele está recém, então, formado e recém chegando a uma igreja onde ele vai pastorear. E aqui, é claro que é um personagem fictício, né? Obviamente. E esses 20 homens, ou melhor dizendo, essas 20 cartas que são escritas, elas são escritas para instruir Timóteo em como trabalhar, em como encarar o seu ministério. Lembrando, de novo, é um jovem pastor, casado, com filho pequeno, esposa grávida e com esse desafio gigante que é assumir uma igreja, assumir um pastorado. Cada capítulo é uma carta escrita por um pastor. Então, só para vocês terem uma ideia de nomes aqui que participam dessa obra, nós temos, obviamente, a primeira carta que encabeça é o Tom Ascol, vem Conrad Mabel, Ted Tripp, Ted Christmas, Andy Davis, Martin Holt, C.J. Mahaney, Bill Ascol, Mark Dever, Fred Maloney, Raymond Perron, Lyndon Duncan, Joel Bick tem 2 capítulos, ou seja, 2 cartas que ele escreve falando sobre os puritanos, fantástico. Roger Ellsworth, Terry Johnson, Steve Martin, Phil Newton, Ray Ortland Jr. e finaliza com Jeff Thomas, é isso mesmo, Geoff Thomas. Cada um desses capítulos, então, como eu estava dizendo, você tem algum ensinamento. Então, por exemplo, o primeiro capítulo que o Tom Ascol escreve, ele vai falar sobre a necessidade que o pastor tem de estabelecer prioridades, dado as variadas coisas que vão aparecer, o vasto número de atividades, ele precisa estabelecer prioridades e trabalhar com essas prioridades. Depois, na segunda carta, o Conrad Mabel, ele vai falar sobre tenha cuidado de ti mesmo e da importância que existe na vida de um pastor dele cuidar de si mesmo, dele estar sempre pronto, preparado para as coisas que vai enfrentar, mas fazendo isso de forma bem disposta e de forma preparada. Primeiro se prepare para depois preparar outros. O Ted Tripp tem uma carta fantástica aqui, uma coisa muito linda, que vai dar conselhos sobre o amor à família, a necessidade de se colocar então a esposa em primeiro lugar, depois os filhos, e aí a família como um bloco em primeiro lugar na vida, depois a igreja. Estabelecer essa prioridade, ter sempre esse cuidado da família, sendo primeiro o pastor da família para depois pastorear a igreja. E é fantástico porque esse livro é leitura obrigatória agora do nosso 5º período ali no Seminário Martin Bucer, e eu me lembro das aulas ali do pastor Gilson Santos, e o pastor Gilson Santos evidenciou exatamente essa mesma questão, desse cuidado primeiro com a família. No caso de se você for fazer uma divisão dentro da família, primeiro com a esposa é a prioridade, os filhos precisam ver o cuidado que o pai tem com a esposa e precisam entender que essa esposa, que a mãe deles é a prioridade no lar e tal. É fantástico. Aí vem sobre o amor ao rebanho, o Ted Christmas vai dizer que é impossível um pastor
ser bem-sucedido no seu trabalho, e bem-sucedido aqui eu me refiro aos termos bíblicos, né, de ser bem-sucedido, obviamente, se ele não amar o rebanho, se ele não olhar para as ovelhas com amor, enxergando nelas ali o amor de Deus, a graça de Deus e a necessidade dele fazer aquele trabalho com amor. Andy Davis fala sobre a importância do pastor memorizar as escrituras, de estar sempre, constantemente lendo as escrituras, memorizando textos da escritura, seja numa viagem de trem, seja numa viagem de avião, seja indo de um lugar para o outro de ônibus, estar sempre em contato para ter sempre a palavra de Deus na mente, no coração. E ele vai dar uma ênfase aqui no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, e é um salmo todo falando sobre as escrituras sagradas. Vem o Martin Holt falando sobre o dever do pastor de orar, a necessidade da oração, e como que com essa avalanche de atividades, avalanche de atividades pode levar o pastor a negligenciar períodos de oração, a negligenciar aí a vida de oração. Vem falando também o C.J. Mahaney, vai falar sobre cultivar a humildade, o que é talvez um dos maiores desafios, principalmente quando o trabalho do pastor começa a dar certo, quando ele começa a despontar ali na sociedade e entre outros pastores também. Bill Askell vai falar sobre ser corajoso para enfrentar os problemas, para não ficar com o nosso belo português empurrando com a barriga, jogando aquilo para frente, sobre a necessidade de encarar os problemas, resolver os problemas, tanto para bem quanto para mal. Mark Dever, e como sempre envolvido nessas questões, nesse tipo de literatura e trabalho, vai falar sobre faça o trabalho de um evangelista, e vai enfatizar então essa necessidade de se evangelizar, de ter trabalhos evangelísticos, de conduzir as pessoas até Cristo. Fred Malone vai falar sobre faça o trabalho pessoal. Raymond Perron vai falar sobre tenha cuidado da doutrina, e isso aqui é fantástico também, sobre a importância de não se perder essa ideia de doutrina, sobre como que a igreja deve ser uma igreja que tem uma doutrina, uma compreensão das doutrinas bem sólida, bem firme, bem embasada. Lyndon Duncan vai falar sobre continuar estudando, a necessidade do pastor continuar constantemente estudando, para ele se manter sempre em contato com a palavra de Deus, obviamente, e com não digo modificações, mas com as novas literaturas que vão aparecendo, que vão tratando de diversos temas, e obviamente as literaturas clássicas e antigas também. E aí vem aquilo que eu já havia dado um lampejo sobre o Joel Bick, falando em 2 cartas, ou seja, 2 capítulos do livro, então, sobre aprender com os puritanos. E são provavelmente os maiores aqui, os capítulos maiores, porque ele vai traçar um modelo aí, ele vai traçar um perfil dos puritanos, ele vai traçar um perfil histórico dos puritanos, um perfil de como que os puritanos enxergavam várias áreas ali, e vai mostrar que é muito importante para os pastores de hoje em dia, principalmente os novos pastores, terem os puritanos como modelo. Enfim, eu achei isso aqui maravilhoso. O Roger Ellsworth fala então sobre pregar a palavra. Terry Johnson fala sobre a necessidade de adorar em espírito e em verdade. Aí ele vai trabalhar isso de forma dividida. Primeiro ele vai trabalhar o que significa adorar em espírito, depois ele vai trabalhar o que significa adorar em verdade. Vai falar sobre João 4 ali, quando Jesus então está conversando com a samaritana, enquanto a samaritana estava pensando em geografia, Jesus está falando sobre a verdadeira adoração que Deus requer. Steve Martin tem um capítulo fantástico, que é o capítulo 16, sobre a necessidade de instruir outros homens. A necessidade que o pastor tem, então, de numa igreja, ele pegar outras pessoas, ele se acercar de outras pessoas, para que ele possa estar instruindo essas pessoas e fazendo com que essas pessoas instruam outras pessoas também, assim como Paulo vai falar lá na sua carta a Timóteo também. Phil Newton tem um capítulo sobre missões, ele vai falar então sobre o dever e a importância que tem no ministério pastoral de se ter uma preocupação com a obra missionária, com outras nações, e aí ele vai trabalhar algumas desculpas
que as pessoas têm para não falar de missões, para não tratar de missões, tipo assim, minha cidade, meu bairro já tá, a coisa aqui já tá difícil demais, a gente precisa então primeiro pregar o evangelho aqui para depois se preocupar com outras nações. Ele vai jogar esse argumento por terra. O Ray Ortlund Jr. vai falar sobre não negligenciar o avivamento, a necessidade de avivamento, não aquele tipo de avivamento produzido, não aquele tipo de avivamento forçado, que na realidade não é avivamento, mas a necessidade da igreja orar por um avivamento, entender que constantemente se precisa de um avivamento e entender que esse avivamento ele é produzido por Deus no momento que Deus quer, no momento que Deus conduz, que não existem fórmulas de se produzir um avivamento. Então, mesmo havendo necessidade, não existem fórmulas humanas, não é o homem que faz, é Deus que faz, mas o pastor precisa estar sempre sensível a essas coisas. E finaliza o Jeff Thomas falando sobre encontre um lugar para se fixar. E aqui ele vai trabalhar então sobre os desafios que são quando surgem novas propostas ao pastor de ir para outras igrejas, quando ele está numa igreja e talvez já finalizou, já findou o tempo dele ali e existe então essa necessidade de caminhar, que talvez seria bom para ele, bom para a igreja, ou não. Ou quando surgem também convites, surge também essa ideia, esse pensamento de ir, mas não é hora de ir, é hora de ficar. É um livro que eu confesso para vocês que me fez pensar muito e repensar sobre o chamado ministerial, não no sentido de dúvida, de pensar será que sou chamado ou não, mas no sentido de enxergar os vários problemas, ou eu não diria problemas, mas os vários desafios que um pastor encontra. São muitos desafios. O trabalho ele é muito grande, porque primeiro você tem que cuidar de si, você precisa cuidar da sua família, você precisa estar bem à frente da família, bem à frente no sentido de assim, ser um bom líder para a família, como Paulo diz a Timóteo, se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus, como vai liderar a igreja de Deus? Então assim, vida de oração, ele vai abrir os nossos olhos para essa necessidade de se ter uma vida de oração. E coisas que às vezes a gente negligencia, afundado em estudos, em material para estudar, em material para pesquisar, a vida de oração vai ficando de lado. Enfim, são várias coisas que chamam a nossa atenção e que nos fazem cair de joelhos aos pés do Senhor, clamando misericórdia a Deus e pedindo ajuda, e nos faz entender que o ministério pastoral é algo sério, é algo importante, não é uma brincadeira no parque. Não é algo que se faz para passar tempo, está envolvendo vida de pessoas, famílias dos outros, filhos dos outros, esposas de outras pessoas e Deus, principalmente, um compromisso com Deus. Eu te aconselho a ler esse livro. Se você está envolvido no ministério pastoral, se você está envolvido num seminário, ansiando, desejando se tornar um pastor, é um livro que ele vai te trazer para o mundo real e não só para aquele mundo, entenda o que eu quero dizer, só da teologia, só da academia, só ali do lado teórico. Ele vai te trazer para o mundo real, mesmo sendo um livro, né? Ele vai te trazer para o mundo real, ele vai te fazer enxergar. E é interessante que quando você vai lendo e vai passando por essas diversas cartas e diversos assuntos das cartas, você começa a mentalizar isso, a imaginar isso, como você se portaria frente àqueles desafios, àqueles problemas que são relatados ali. Muito bom, recomendo. Amado Timóteo, editora Fiel, editado aí pelo Tom Ascol. É isso. Tchau. Até o próximo.